Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre equilíbrios químicos, mas eu vou apresentar para vocês dois novos conceitos, ok? O primeiro é sobre equilíbrios heterogêneos e como isso vai interferir na hora de escrever a expressão da constante de equilíbrio. E o segundo é um outro tipo de constante de equilíbrio, ou uma outra forma da gente enxergar a constante de equilíbrio, que a gente chama de Kp, ou constante de equilíbrio em função das pressões, certo? Vamos lá então? Bom, então vamos lá. O que são equilíbrios heterogêneos? Equilíbrios heterogêneos são aquelas reações reversíveis onde alguns dos reagentes e produtos não estão numa mesma fase ou no mesmo estado físico. Olha esse exemplo aqui, ó. CO2 mais água formando H mais HCO3. Reparem que eu tenho substâncias aí nesta equação com estados físicos diferentes, como gás, líquido ou aquoso. Então isso caracteriza para mim um equilíbrio heterogêneo, certo? Olha outro exemplo. Aqui, ó, eu tenho substâncias que estão no estado sólido, outras que estão no estado gasoso, certo? Então isso é que é um equilíbrio heterogêneo, beleza? Bom, agora que a gente já entendeu o que é um equilíbrio heterogêneo, vamos ver como isso interfere na hora de escrever a expressão da constante de equilíbrio. Olha só, eu tenho que tomar cuidado agora na hora que eu for escrever a constante de equilíbrio. Por quê? Porque substâncias que estão no estado sólido, como por exemplo aqui, o NaHCO3 ou Na2CO3, eles não vão fazer parte da constante de equilíbrio em função da concentração. E nem mesmo quando eu tiver líquidos puros, como por exemplo aqui, ó, água. Né? A água é um líquido puro. Reparem que aqui ela é um reagente, mas ela participa aqui como um solvente. Então, o que eu faço na hora de escrever a constante de equilíbrio com esses que contenham esses dois aí, né? Seja estado sólido ou um líquido puro. Eu simplesmente não coloco eles na constante de equilíbrio, ok? Bom, e o outro conceito, como eu falei para vocês, é o que a gente chama de Kp, ou constante de equilíbrio em termos das pressões parciais dos gases. Bom, a gente continua com aquele mesmo esquema, a constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Só que agora, ao invés de eu expressar isso em função das concentrações em mol por litro, eu vou expressar isso através de pressão, né, em atm, ou em milímetros de mercúrio, ok? Aqui de novo a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente está falando de pressão, só serve se a gente estiver falando de substâncias no estado gasoso. Então na constante de equilíbrio em função da pressão, somente substâncias no estado gasoso vão entrar na constante de equilíbrio, ok? Ó, para ficar mais fácil da gente entender, vamos agora fazer alguns exercícios e a gente vai poder mostrar direitinho cada um dos casos, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá então fazer o exercício número 1 que diz assim: escreva as expressões de Kc e Kp para as seguintes equações químicas. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever o Kc para todos os casos, depois a gente escreve o Kp para todos os casos, ok? Lembrando, ó, nós estamos falando de equilíbrio, nós temos que tomar cuidado se tem um equilíbrio heterogêneo, tá? Aqui, ó, esse primeiro caso, o item A, todas as substâncias estão no estado gasoso, tá? E para o Kc só não vai entrar se fosse sólido ou líquido puro. Então todas as substâncias aqui entram na expressão do Kc, ok? Então vamos lá, ó. Kc vai ser produto sobre reagente, ou seja, concentração de NH3 elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2 elevado à primeira vezes a concentração de H2 elevado ao cubo, certo? Muito bem. O item B, vamos fazer agora o Kc para o item B. Reparem que aqui eu tenho duas substâncias que estão no estado sólido, então essas substâncias não vão entrar na expressão do Kc, ok? Então aqui o Kc vai ficar assim, ó, Kc, produto sobre reagente, concentração de CO2 elevado à primeira, então não tem nada, vezes a concentração de H2O
elevado à primeira. Repare, aqui o H2O entra porque ele está no estado gasoso. Ele só não entraria se estivesse no estado líquido. Ele seria um líquido puro. Certo? Aí o que eu vou fazer? Esses dois aqui eu simplesmente não vou colocar na expressão. Eu simplesmente ignoro eles. Por que isso? Porque eu não tenho como expressar concentração em mol por litro de um sólido. Porque concentração não é a quantidade de mol dividido pelo volume dele? Se eu aumentar a quantidade de mol, eu aumento o volume proporcionalmente. Então eu vou ter sempre um valor constante. Então nesse caso a gente não coloca esses valores, ok? Vamos agora para o item C. Repare que no item C eu tenho aqui ferro no estado sólido. Ele também não entra na expressão da constante de equilíbrio em função da concentração. Embora aqui eu esteja aquoso, gasoso e aquoso entram, não importa, não tem problema. Simplesmente o sólido é que não vai entrar. Então a expressão vai ficar Kc igual a concentração de H2 vezes a concentração de FeCl2 dividido pela concentração de HCl elevado ao quadrado, né? Tem um 2 aqui. Tudo bem? Vamos agora escrever a constante de equilíbrio em função das pressões, ok? Vamos lá para o item A. Repare que todo mundo aqui está no estado gasoso. E lembra, Kp só entra se estiver no estado gasoso. Como aqui está todo mundo no estado gasoso, todo mundo vai fazer parte da expressão do Kp. Então vai ficar assim, Kp vai ser igual a pressão parcial do NH3, que vai ser medida em atm, dividido pela pressão do N2 vezes a pressão do H2. Aqui continua valendo, como aqui o H2 está elevado ao cubo e o NH3 está elevado ao quadrado, aqui também vai elevado ao quadrado e aqui também vai elevado ao cubo. Aqui, eu costumo usar um artifício só para não esquecer que aquilo está elevado ao cubo ou ao quadrado. Eu costumo colocar um parênteses assim quando tem algum expoente, mas não é necessário nem obrigatório, ok? Aqui, vamos lá. Aqui temos o CO2 e a água no estado gasoso. Então aqui de novo esses dois não vão entrar na expressão do Kp. Então Kp vai ficar pressão do CO2 vezes a pressão do H2O. Beleza? E aqui embaixo, esse não entra porque é sólido, esse não entra porque é aquoso, esse é gasoso, entra, e esse daqui também não entra porque ele é aquoso, ou seja, aqui só o H2 vai fazer parte. Então, a constante de equilíbrio aqui vai ficar Kp igual a pressão do H2. Bom, vocês perceberam que em alguns casos, como esses dois aqui, tanto a expressão do Kp quanto do Kc são bem parecidas, né? Mas em alguns outros casos, como o item C aqui, eles são bem diferentes. Agora, mesmo nesses casos aqui, onde a expressão é muito parecida, os valores de Kc e Kp não são os mesmos, porque a pressão e concentração apresentam valores numéricos bem diferentes, ok? Vamos agora então para o exercício número 2, que diz o seguinte, a ilustração a seguir representa um sistema fechado em equilíbrio. Sabe-se que a equação química dessa reação é dada por, então está aqui, escreva a expressão da constante de equilíbrio dessa reação em termos das pressões parciais, Kp. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho um equilíbrio heterogêneo, né, onde eu tenho um gás aqui dentro desse cilindro em equilíbrio com dois sólidos. Né? Tá aqui, um deles é o reagente, o outro é o produto. Bom, se ele quer Kp, lembra, constante de equilíbrio em função da pressão só entra se estiver no estado gasoso. Então, esse não vai entrar na expressão, esse não vai entrar na expressão. Então, Kp vai ser a pressão parcial ou a pressão do CO2, ok? Essa, então, é a expressão da constante de equilíbrio Kp. B. Qual é o valor desta constante? Bom, vamos lá, O que eu preciso para saber o valor da constante
de equilíbrio Kp. Só qual é a pressão do CO2? Como o único gás que eu tenho dentro desse cilindro é o CO2, então a pressão exercida aqui pelo manômetro é a pressão do CO2. Então, como a pressão está indicando para mim 0,2 atm, então aqui vai ser 0,2 atm. Vamos agora então para o exercício número 3. A reação reversível de decomposição do gás fosgênio ocorre em fase gasosa de acordo com a equação. A 500 graus Celsius, um frasco contendo essa mistura em equilíbrio químico possui as seguintes pressões parciais. Escreva a expressão da constante de equilíbrio expressa em função das pressões parciais Kp. E depois, qual o valor dessa constante para as pressões expressas em atmosfera? Então ele quer saber, primeiro, a expressão da constante de equilíbrio e depois, qual o valor dessa constante de equilíbrio. Muito parecido com o exercício que a gente acabou de ver no exercício anterior. Só que aqui eu vou pedir que vocês façam o seguinte, dê um pausezinho no vídeo, vai lá, tenta fazer esse exercício sozinho e depois que você terminar, volta e vê a resolução, ok? Bom, agora vamos então fazer a resolução desse exercício. Como ele quer o valor de Kp, ou quer a expressão de Kp, se eu perceber que todo mundo aqui está no estado gasoso, então todo mundo vai entrar na expressão de Kp. Então, expressão de Kp, simples. Kp vai ser pressão parcial do CO vezes a pressão do Cl2 dividido pela pressão do CoCl2. Certo? E o item B? Qual o valor dessa constante para as pressões expressas em atmosferas? Ele me deu o valor aqui das pressões parciais de cada um desses daqui no estado de equilíbrio. Certo? Então aqui, ó, pressão do CoCl2, pressão do CO e a pressão do Cl2 no equilíbrio. Então basta eu substituir e fazer a conta, certo? Então vai ser, ó, Kp vai ser igual pressão do CO, 10 atm, vezes a pressão do Cl2, vezes 4 atm. Tudo isso dividido pela pressão do CoCl2, que é de 2 atm. Então eu vou ter 40 dividido por 2, então aqui Kp vai ser igual a 20. Aqui, ó, de novo, assim como na aula passada que a gente viu, a expressão da constante de equilíbrio ela até tem uma unidade, mas nós não vamos nos preocupar com essa unidade por enquanto, ok? Bom, vamos fazer primeiro então o exercício número 5, ok? Num frasco totalmente evacuado de volume de 5 litros, foram adicionados 100 gramas de bicarbonato de sódio. Fechando-se o frasco e elevando-se sua temperatura para 120 graus Celsius, ocorreu uma reação de decomposição, originando o seguinte equilíbrio no seu interior. Então tá lá, ó. Medindo-se a pressão total desse frasco após o estabelecimento do equilíbrio, encontrou-se o valor de 1 atm. Escreva a expressão da constante de equilíbrio expressa em função das pressões parciais. Bom, esse item A você já sabe fazer, não é isso? Então, pausa o vídeo aí, faz o item A, depois você volta para ver a resolução. Bom, como é que ficou então o item A? Kp vai ser igual. Olha só, sólido não vai entrar na expressão do Kp, só esses dois. Então vai ficar pressão do CO2 vezes a pressão do H2O. Então esse é o item A, ok? Bom, o item B aqui já é um pouquinho mais complicado, porque ele quer o valor da constante de equilíbrio. Mas o que ele me diz? Ele só me diz a pressão do total do sistema. Tá, o que nós temos que entender aqui? Primeiro vamos imaginar assim, ó. Esses gases e esses sólidos vão estar dentro de um frasco, ok? Então eu vou ter os sólidos aqui e os gases aqui. Então aqui eu vou ter uma mistura de CO2 e água. Só que esta mistura de CO2 e água vai estar na mesma proporção. A mesma quantidade de CO2 que eu vou ter lá dentro, eu vou ter de água. Por quê? Porque na hora que eu coloquei só o bicarbonato de sódio, foi produzido tudo isso.
E a proporção entre eles é de 1 mol desse para cada 1 mol desse. Então, se produzir 1 mol de CO2, vai produzir 1 mol de água. Se produziu 2 mols de CO2, vão produzir 2 mols de água e assim por diante. Então a quantidade é a mesma, certo? Muito bem. O que eu vou ter que fazer aqui para poder descobrir? Ele me diz que a pressão total é de 1 atm, certo? Então, tudo isso daqui vai ser a pressão de 1 atm. Mas como a proporção desses dois é a mesma, então eu vou ter meio atm produzido pelo CO2 e meio atm produzido pela água, ok? Porque a proporção dos dois é igual, certo? Então como é que vai ficar a expressão do Kp? Kp vai ser pressão do CO2, 0,5. Pressão da água, 0,5. Então Kp vai ser igual a 0,25, ok? Para terminar então, vamos fazer o exercício número 4 que diz assim. Num frasco de volume V, foram adicionados 10 mol de N2O4 gasoso, que numa temperatura T sofreram decomposição de acordo com a equação, de acordo com a seguinte equação. Então está aqui a equação. Ó. Sabendo que seu grau de decomposição ou grau de equilíbrio é igual a 60% e que a pressão total do sistema no equilíbrio é de 8 atm, calcule o valor da constante desse equilíbrio expressa em função das pressões Kp. Observação: o grau de equilíbrio alfa indica a porcentagem do reagente que efetivamente gasta ao longo da reação, ou seja, a porcentagem de reagente que se transforma em produto. Bom, pessoal, esse exercício aqui ele é um pouco complexo por dois motivos. Primeiro que ele está introduzindo para a gente aqui um conceito novo, que é o grau de equilíbrio. Mas esse é simples, né? Ele indica só o quanto reagiu. Então, de um total inicial que eu tinha lá, que eu vou considerar como 100%, 60% disso sofreu decomposição ou sofreu reação. 40% ainda vai se manter no equilíbrio, ok? Depois, ele não me deu aqui os valores no equilíbrio, né? E eu vou ter que descobrir esses valores, e aí é que vem o grande problema. A quantidade é dada em mol, e ele me pede a pressão, tá? Então eu vou ter que primeiro descobrir qual é a quantidade em mol de cada um dos reagentes no equilíbrio e depois ver quanto que isso equivale em atm, ou seja, quanto que essa quantidade exerce de pressão, quanto que cada um dos reagentes aqui, ou cada um das substâncias participantes desse equilíbrio vão produzir na pressão de cada um. A pressão parcial de cada um eu vou precisar descobrir, ok? Então vamos por partes. Vamos começar descobrindo aqui o número de mols de cada um no equilíbrio, ok? Então, como ele me deu só a quantidade no início e me deu o grau de decomposição, eu vou ter que fazer uma tabelinha, igual a gente vinha fazendo em algumas aulas aqui para trás, ok? Então vamos lá, ó. N2O4 em equilíbrio com 2NO2. Então lembra, a tabela a gente fazia assim, ó, início, reação e equilíbrio. Tá? Lembrando que aqui na reação, como isso é reagente, a quantidade gasta, e aqui como é produto, forma, ok? Opa! Forma. Beleza? Não pode esquecer disso. Então vamos lá, ó. Vou mudar de cor aqui para poder ficar mais fácil. No início eu tinha 10 mol de N2O4 e 0 mol de NO2, porque ele só colocou lá dentro N2O4, certo? Mas ele me diz aqui que o grau de equilíbrio é de 60%, significa então que 60% disso se transformou, certo? Então, se 60% disso transformou, sofreu reação, 60% de 10 mols, 6 mols, certo? E claro, sobrou lá 40%, então no equilíbrio eu vou ter 4 mol de N2O4. Então eu tinha 10, gastei 6, sobrou 4 mol. Bom, agora eu vou usar a estequiometria, né? Se eu gastei aqui, ó,
6 mols, quanto que vai formar aqui? Como a proporção é de 1 para 2, aqui vai sempre formar o dobro. O dobro de 6, 12 mol. Então, não tinha nada, formou 12 mols, no equilíbrio eu vou ter 12 mols, beleza? Então tá aqui, ó. Essas são as quantidades no equilíbrio, ok? Só que elas estão em mol, e eu preciso transformá-las então em pressão, transformar isso em pressão. Como que eu vou fazer isso? Quando vocês estavam lá no primeiro ano, nós estudamos sobre gases, certo? E tinha uma fórmula lá assim, ó, PV igual a nRT, beleza? E essa fórmula mostra pra gente o seguinte: se eu tiver quaisquer gases e eles estiverem no mesmo volume, né, e na mesma temperatura, já que R é uma constante, a pressão vai depender apenas do número de mols. Então não importa qual é o gás, qual é a substância, só depende do número de mols. Quanto maior o número de mols, maior a pressão. Então é proporcional, ok? Então para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que o número de mols total vai ser, no equilíbrio, lá dentro, 4 mols de N2O4 mais 12 mols de NO2. Então eu vou ter um número de mols total de 16 mols. Tá? Isso é tudo que está lá dentro. Então esse número de mols de 16 vai me dar uma pressão total. Então pressão total de 8 atm, certo? Porém, essa quantidade aqui, então, vai estar dividida em duas partes. Uma parte é de N2O4 e outra de NO2. Então aqui, ó, eu vou ter o número de mols de N2O4, 4 mols. E o número de mols de NO2, 12 mol. Então, juntando esses dois, dá os 16. Então, eu quero saber qual vai ser a pressão exercida pelo N2O4 e a pressão exercida pelo NO2. Mas, como eu disse para vocês, é proporcional, certo? Então, olha só. 16, se a gente for considerar aqui 4, ele é 1/4 de 16, certo? 1/4 de 16, então a pressão aqui vai ser também 1/4 do total, ou seja, 2 atm. E aqui, ó, eu tenho 3/4 do total, ou seja, 6 atm. Bom, se você não conseguiu entender assim, você também pode fazer uma regrinha de 3, da seguinte maneira. Se 16 mols produzem 8 atm, 4 mols X. E depois, 16 mols 8 atm, 12 mols X. O que importa é que a soma desses dois vai dar 8 e a soma desses dois vai dar 16. Certo? Então são esses valores aqui, ó, que eu vou usar para calcular o valor de Kp. Certo? Então vamos lá. Ó. Kp então vai ser pressão do NO2 elevado ao quadrado sobre a pressão do N2O4. Ok? Vamos lá. Qual que é a pressão do NO2? Ou pressão parcial do NO2? 6. Então vai ser 6 ao quadrado dividido pela pressão de N2O4, que é 2. Então Kp vai ser 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 2, 18. E essa é a resposta, ok? Valeu, pessoal. Eu espero vocês então na próxima aula.